Varre, 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 pastorinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa música que a gente começou esse vídeo aqui era o jingle, né, da campanha do Jânio Quadros. Então a gente vai começar esse vídeo falando sobre a campanha de 1960, né, que vai levar o Jânio Quadros à presidência. Bom, quem foi Jânio Quadros? Vamos lá, primeiro de tudo, uma imagenzinha do Jânio. Esse aqui foi o Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros. Era um político... Eu não consegui achar antes do vídeo se ele era daqui de São Paulo, se ele era de origem de São Paulo, mas ele teve toda a sua vida política voltada aqui para a cidade de São Paulo. Foi prefeito, foi governador do estado de São Paulo, né, antes de se lançar à presidência. E o símbolo da sua campanha era a vassoura, como a gente percebeu na música. Aqui a gente tem uma imagem do Jânio com a vassoura na mão. A ideia era de varrer a corrupção do Brasil. Então, a gente vê que esse problema de corrupção ele é um problema antigo, mas mais do que ser um problema antigo, ele é um problema que politicamente ele é usado já há muito tempo. Né? Talvez em algum momento eu faça um vídeo, porque os vídeos de hoje vão ficar longos com certeza, né? Tem bastante coisa, mas serão 2 vídeos, esse da eleição até o momento do governo Jango, que o Jânio vai renunciar, e depois do começo do governo Jango até o golpe militar de 1964. Em algum momento eu quero falar com mais calma a questão da corrupção, mas o problema é que assim, no Brasil, vez ou outra, surgem candidatos, né, que defendem que vão acabar com a corrupção de um ponto de vista moral. Né? É como se a corrupção fosse um problema moral. As pessoas se corrompem quando chegam no poder. E não é bem assim. Né? O que eu quero dizer com isso? Já há um sistema montado na política brasileira, em que, independente, o cara pode ser o mais honesto ou o mais filho da mãe, estamos no YouTube, filho da mãe do mundo, ele vai acabar tendo que se corromper, ou ele cai. Né? Por isso que é a história do golpe no Brasil. A gente viu aí, 2 semanas atrás, eu postei os vídeos de golpes. Todo presidente que tentou levar um pouco a sério a coisa, né, e não vou nem dizer que tentou combater a corrupção, porque não foi isso, mas todo presidente que de alguma forma tentou trazer melhorias para a população, e isso de alguma forma também mexe com a questão da corrupção, acabou sendo derrubado. Então, né, essa coisa moralizante, ela é um problema. E se a gente volta ali na letra da música, fala, né, Jânio Quadros para moralizar o Brasil, alguma coisa assim, mostra que o discurso moral, ele é um discurso que sempre existiu. Ele teve muito presente antes do golpe militar, teve muito presente durante o golpe, durante os anos da ditadura militar, e continua presente até hoje. Né? O presidente que nós temos hoje, ele adora usar esse discurso de que está moralizando o país. Então, é um discurso que está presente aí a todo tempo. Mas vamos lá. As eleições de 1960. A gente vai ter vários candidatos. Né? Eu coloquei os 2 que ficaram em primeiro e em segundo lugar. O Jânio, que vai sair pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional. Era um partido pequeno da época, mas que vai entrar na presidência em aliança com a UDN, a União Democrática Nacional, que a gente já falou, é o partido das elites, é o partido que teve envolvido em todas as tentativas de golpe que aconteceram até agora. Então é o partido que vai surgir ali no fim do primeiro governo Vargas, da era Vargas, um partido mais voltado para a elite e essa ideia contra a ideia do Estado Nacional Desenvolvimentista. E o Jânio não é do partido, mas entra em aliança com eles.
Do outro lado, a gente vai ter o general Henrique Teixeira Lott, que eu já comentei semana passada. O general Lott é aquele que impede o golpe que tentaram dar contra o JK. Ele vai sair como candidato à presidência pelo PTB. PTB é o partido do Jango, o partido do próprio Vargas, enfim. Quem vai sair vitorioso? Vai ser o Jânio, com 48,26% dos votos. Só que o Jango vai ser reeleito vice-presidente. Lembram que eu falei no vídeo passado? Você podia votar naquela época no candidato de um partido, no candidato a presidente de um partido e no candidato a vice de outro. Jânio e Jango não eram a mesma chapa, né? Não eram a mesma base eleitoral. O Jânio era ali da aliança do PTN com a UDN e mais alguns partidos, né? Mais à direita, mais partidos voltados ali para as causas da elite. O Jango estava associado ao PTB, a causa trabalhista, ao nacional desenvolvimentismo. O Jango, pelo prestígio que tinha com a população, desde o tempo que tinha sido ministro do Getúlio, acabou sendo reeleito presidente. Ele já tinha reeleito vice-presidente. Ele já tinha sido vice-presidente do JK, agora ele é reeleito presidente do Jânio Quadros. Então, é uma chapa esquizofrênica, a gente pode dizer. Né? Acaba se formando uma campanha, um grupo de candidatos ou uma presidência que é esquizofrênica. Porque o presidente tem uma linha e o vice tem outra. Né? É óbvio, o vice nesse cenário ele tem que seguir as orientações que são dadas pelo presidente. Mas isso é um problema muito sério. Né? Porque quando o vice tem uma linha e o presidente tem outra e as coisas não se encontram, há uma possibilidade, inclusive, de golpe, né? Ou pelo menos de derrubada, de armar a derrubada. O Jango não fez isso, mas Temer... Enfim. Então o Jango é reeleito vice-presidente. O general Lott fica em segundo lugar, não é eleito. Para a tristeza minha. Né? Gostaria muito, embora eu não estava vivo nessa época, tenho nem idade para estar nem perto disso, mas analisando historicamente, se o general Lott tivesse vencido, talvez as coisas teriam sido um pouco diferentes no Brasil. O Jânio Quadros, ele é um populista de direita, ele tem um discurso moralista contra a corrupção, que eu falei já no começo do vídeo, e ele defende as tradições e as questões morais. O que eu quero dizer com isso? Né? Ele vai ser um presidente que ele vai se destacar muito por um mandato bastante polêmico. Né? Eu estava vendo, preparando aqui a videoaula, estava vendo uma reportagem, acho que era uma reportagem, não sei se era da Folha de São Paulo, mas enfim, era de um jornal, acho que é jornal famoso, eu só vi o título, mas dizia lá que o Jânio foi um presidente que conseguiu desagradar tanto a direita quanto a esquerda. Ele, na sua essência, ele é de direita, a gente vai ver, ele era anticomunista e tal. Só que ao mesmo tempo que ele é um anticomunista, ele também tem políticas que vão desagradar a direita. Né? A base de apoio dele, que é a UDN, que é a elite brasileira, também vai sair desagradada com o mandato do Jânio. Então, foi um político que foi perdendo o suporte. Mas ao mesmo tempo que ele foi perdendo o suporte, ele ganha o apoio ele tem o apoio da população. Exatamente porque ele coloca essas medidas que não são lá muito... que agradam uma parte da população. Então, por exemplo, o que eu quero dizer quando eu falo de questões moralistas? Né? Que ele é um moralista, ele defende tradição e tudo mais. Ele vai tomar medidas do tipo ficar defendendo a proibição de biquíni na praia. Ainda mais, estamos falando de 1960. Naquela época não era uma coisa normal. Então ele é contra o biquíni na praia, contra a corrida de cavalo, contra a briga de galo. Então ele vai tomando uma série de medidas, né? Aqui, ó, preocupação com assuntos triviais. Ele governa por meio de bilhetinhos, ele fica mandando bilhetinhos para o Congresso para falar quais são as medidas que ele quer que sejam aprovadas. E aí são essas daqui. Proibição de uso de biquíni, proibição de corrida de cavalo, proibição de briga de galo. Ele não propõe grandes mudanças para o país, né? Nem de um lado nem do outro,
Mas, ao mesmo tempo, ele acaba agradando o povo. O povão, de maneira geral, acaba sendo conquistado pelo Jânio Quadros. Por isso que ele foi eleito. Né? Aliás, vamos ser sinceros, nós estamos falando aqui de 1960, não tinha televisão naquela época. O rádio era o principal meio de comunicação, a internet muito menos. Você ouve um jingle como esse, ele é gostoso de ouvir, não vamos ser hipócrita. Ele deve ter sido naquela época uma coisa que pegou, que o pessoal deve ter ficado ali. Por isso que provavelmente ele também foi eleito. Né? Tanto que a ideia da vassoura, ela se manteve por muito tempo. Já depois ele vai voltar para a política já na década de 80, que ele vai ser eleito prefeito aqui de São Paulo de novo. Né? Ele retoma essa mesma... Eu lembro mais ou menos, eu era bem pequeno na época. Não na época que ele foi prefeito, mas na época, algumas épocas posteriores. O jingle dele volta nas campanhas. Então é uma figura assim que conquistou a população, mesmo sem ter propriamente uma proposta para o país. Essa que é a verdade. Qualquer semelhança com a situação atual não é mera coincidência. Ao mesmo tempo, o Jânio é um anticomunista. É um governante que se declara totalmente anticomunista, né? Ele não dá nenhuma abertura ao comunismo no Brasil, porém, ele defende o não alinhamento do Brasil em relação aos Estados Unidos, levando em consideração que a gente está aqui na Guerra Fria. Então tá lá o Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, o Bloco Capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O Jânio, como é Janjan, a gente se confunde. Mas o Jânio Quadros, ele não defende que o Brasil tem que se alinhar totalmente aos Estados Unidos. Ele vai defender que o Brasil tem que ter um quadro de neutralidade. Inclusive, ele estabelece relações diplomáticas com a União Soviética, que estavam rompidas, e condecora o Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Aqui a gente tem foto do Jânio com o Che Guevara. Quem foi Che Guevara? A gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre ele mais para frente. Mas Cuba é o primeiro país na América que consegue estabelecer um regime socialista. Né? E isso é uma coisa que assusta muito os Estados Unidos, porque Cuba está muito próxima dos Estados Unidos. E a ilha de Cuba, ela antes da Revolução Cubana, antes da Revolução do Fidel Castro, do Che e de outros, ela era muito dependente dos Estados Unidos. As pessoas criticam muito Cuba, né, falam muito essa coisa, o Brasil não vai virar Cuba, não sei o quê. Mas a situação de Cuba, se hoje a situação de Cuba é ruim, em grande parte só acontece por causa dos Estados Unidos, se a situação de Cuba hoje é ruim, a situação de Cuba antes da Revolução era 1000 vezes pior. A ilha era um verdadeiro prostíbulo. Né? Para quem não sabe o que é prostíbulo, é um verdadeiro puteiro, falando o linguajar correto, para que assim todo mundo entende. Né? Era uma ilha usada para exploração sexual, cassino, de acordo com os interesses da elite norte-americana. A gente vai ver com mais calma, mas quando vem a Revolução, isso muda tudo. E para os Estados Unidos existe um grande medo de que o que aconteceu em Cuba aconteça na América como um todo. Porque, afinal, a América é vista como o quintal dos Estados Unidos. A América, ela depende dos Estados Unidos para sobreviver. Tudo que acontece na América, no continente americano, sofre a interferência dos Estados Unidos. A gente vai ver, né, principalmente no próximo vídeo, quando eu for falar do golpe militar. Quando acontece isso em Cuba, se isso começa a acontecer na América como um todo, os Estados Unidos, em grande parte, sairia enfraquecido. Só que, e aí países como o Brasil, que é um país grande, né, é um país que tem uma força muito grande, o medo é maior. O medo é maior. Uma coisa é Cuba, que é um país pequenininho, uma ilhazinha, que não tem lá muita estrutura. Até hoje acabou não tendo lá muita estrutura. Outra coisa é o Brasil se tornar um país socialista, ou um país que de alguma forma ameace o desenvolvimento americano. Hoje é meio complicado a gente falar de socialismo, se fala muito em comunismo, mas assim, exatamente porque não existe mais o bloco socialista,
é meio complicado a gente falar na possibilidade de um país se tornar comunista. Mas, enfim, vou deixar isso mais para frente. Mas naquela época era muito possível, porque você tinha a União Soviética. E aí você tem o Jânio, que foi eleito pela direita, que é contrária ao comunismo, foi eleito com a promessa anticomunista, e de repente ele começa a acenar para os comunistas. Muito mais, obviamente, porque ele está tentando trabalhar um pouco a independência do Brasil em relação aos Estados Unidos, do que propriamente porque ele está querendo tornar o Brasil comunista ou qualquer coisa assim. Obviamente o Jânio vai passar a sofrer pressão por parte daqueles que o apoiaram. Né? Ao invés da UDN, os empresários, os militares, aqueles que deram apoio para ele, ao invés desse povo continuar apoiando, começam a se voltar contra ele. Ele vai perdendo o apoio por parte dos empresários. Só que ele tem o apoio do povo. Né? Ele é bem visto pelo povo. E aí ele tenta um golpe. Eu já comentei isso lá no vídeo dos golpes na semana retrasada. Ele tenta um golpe que, assim, é bem meia boca a tentativa de golpe dele. Na verdade, o que ele faz? Ele manda um dos seus bilhetinhos para o Congresso dizendo que está renunciando. O que ele esperava com isso? Ele esperava uma grande manifestação popular a favor dele. Que o povo fosse às ruas e tomasse a frente para que o Jânio continuasse no poder. E não rolou, coloquei ali, não rola, não rolou. O povo não foi a favor dele, o povo tratou com indiferença. Renunciou, fazer o quê? Né? Então, assim, o povo estava a favor dele, porém não muito. Né? É que aquilo, sabe? Tanto faz quem está na presidência. Gostavam e tal, mas não sentiam muita diferença. Então, ou seja, rolou a renúncia e ele acabou perdendo o cargo. O Jango, nessa época, vamos ver... O Jango, nesse momento, está na China. Ele está numa visita oficial na China. E aí começa toda uma movimentação no Brasil de alguns setores. Os setores mais à esquerda, os setores mais populares, defendendo que o Jango tem que tomar posse. E outros setores do Brasil vão defender que o Jango não tem que tomar posse. Né? Que o Jango não deve assumir a presidência. Deveria ter uma nova eleição, qualquer coisa assim. Os que mais vão defender que o Jango não deve tomar posse é a UDN. A UDN, junto com militares, começam a defender que o Jango não pode assumir, porque eles vão dizer que o Jango, até porque o Jango estava na China, a China já era comunista nesse momento, né? O Jango estava na China, estava arquitetando o estabelecimento do comunismo no Brasil. O Jango estava associado ao comunismo internacional. Então, por isso, começa a se defender que o Jango não tem que tomar posse. Por outro lado, a gente vai ter setores da sociedade que vão começar a defender que o Jango tem que tomar posse. Forma-se a rede da legalidade, que vai ser liderada principalmente pelo governador do Rio Grande do Sul, que também era cunhado do Jango, que é o Leonel Brizola. Não tem nada a ver com funk, pelo amor de Deus. Cadê? Aqui eu tenho imagens do Leonel Brizola. O Leonel Brizola é aquele que está bem ali no meio, com a gravata. Do lado, a gente tem o general Machado Lopes, que era chefe do Terceiro Exército, o líder do Terceiro Exército, que estava quartelado ali. Eu não sei direito como é que funciona o Exército, não. Estava quartelado ali no Rio Grande do Sul. Então, os dois vão ser os dois grandes líderes da rede da legalidade, defendendo que o Jango tem que tomar posse. O Jango tem que tomar posse, tem que manter, tem que seguir o seu mandato. Aqui a gente tem mais algumas fotos. Aqui a gente tem a formação de barricadas. Então vocês vejam que realmente a coisa começou a tomar força. Na verdade, o Brizola, ele cria, né, ele faz do palácio do governo lá no Rio Grande do Sul meio que um bunker. Né? Ali se reúne, né, o povo, tal, e ele começa a fazer transmissões via rádio defendendo a legalidade, defendendo que o Jango tem que assumir. Ele foi eleito, ele é o presidente, uma vez que o Jânio renunciou, e ele tem que assumir.
Aqui também a gente tem toda uma foto aí de manifestações populares defendendo a legalidade. O Rio Grande do Sul é quem vai estar à frente desse processo da legalidade. Como que se resolve essa situação? Como que vai se resolver essa situação? E basicamente com isso eu vou terminando já esse primeiro vídeo. Forma-se então a rede da legalidade, liderada pelo Brizola. O Jango, por medo de uma guerra civil, ele faz o caminho mais longo para voltar para o Brasil. E quando ele chega, faz-se uma negociação entre os grupos liderados pelo Jango, os grupos que defendem que o Jango tem que continuar na presidência, tem que assumir a presidência, e os grupos que defendem que o Jango não tem que ser presidente, faz-se um grande acordo e se chega à solução de que o Jango assume a presidência, mas o Jango vai ter que viver num regime parlamentarista. O Brasil vai passar por um regime parlamentarista. Então o que é isso? A gente tem lá a divisão dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O parlamento é o poder, né, é o órgão que exerce o poder legislativo, cria as leis, né? Então são no caso do Brasil, pensando no Brasil, são os deputados e os senadores. A gente tem nos estados e nas prefeituras os cargos, mas não vou entrar no mérito aqui. Os deputados e os senadores, eles criam as leis, são os que apresentam o projeto de lei e tal. O presidente veta ou sanciona, aprova ou desaprova, e o presidente toma algumas medidas que não dependem do poder legislativo, principalmente medidas aí relacionadas a programas de, relacionados à economia e coisa do tipo. Embora sempre os poderes tenham que estar de alguma forma caminhando juntos. Com o parlamentarismo, o parlamento, de alguma forma, acaba também concentrando o poder executivo. O Jango acaba se tornando meio que uma figura decorativa. Essa é que é a verdade. Então, a partir de 7 de setembro de 1961, o Jango toma posse, se torna o presidente do Brasil, mas é um presidente que não tem lá muito poder, porque o parlamentarismo foi instituído. Isso vai ficar até um determinado momento, porque depois vai ter um plebiscito. E aí é sobre o plebiscito que a gente vai falar. É a partir do plebiscito que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, com isso, eu encerro esse primeiro vídeo, né, que a gente teve aí um panorama geral, desde a eleição do Jânio Quadros até a tomada de posse como um presidente meio de fachada do João Goulart.